Nós vamos começar hoje nossa aula sobre o tema que eu vou falar no nosso acampamento, entre aspas. Nós não vamos acampar, né? Mas nós vamos no período do final de semana do carnaval. Nós vamos no sábado, começando às 16 horas. E depois no domingo, no horário normal da nossa programação, às 10 da manhã, nós vamos continuar o assunto de dons espirituais. E por ser um assunto extenso, e eu temia não falar tudo no próximo final de semana, então eu achei que seria bom nós começarmos hoje. E quero já estimular você não só a voltar, mas convidar outras pessoas para nós estudarmos esse assunto. Esse assunto é motivo de bastante controvérsia em algumas igrejas, de ignorância em outras, porque normalmente quando se fala de dons espirituais a gente conhece alguns, mas não conhece todos. Muita gente não tem ideia qual seja o seu dom, então é alvo de grande ignorância. Mas eu queria explicar um pouquinho sobre isso, exatamente para nós crescermos no entendimento do que é e para que serve, como deve ser exercido e assim por diante, tá? Então nós vamos começar com leitura bíblica. Eu vou pedir para você abrir em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler versos 3 a 6 e depois vamos ler um trecho de 1 Coríntios 12. Efésios 4. Efésios 4, a partir do verso 3 até o verso 6. Diz assim, vou fazer a leitura, vou pedir para você acompanhar. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Por que eu estou começando com esse texto? Porque na sequência vai falar que nós recebemos dons da parte de Cristo. Mas o outro texto que eu quero ler é 1 Coríntios 12, versos 1 a 7. E esse é o texto mais conhecido, talvez, de pessoas na igreja sobre dons espirituais, tá? Mais utilizado por muita gente. Nós vamos ver que há outros textos que falam disso, mas esse talvez o mais utilizado. Vou ler versos 1 a 7. 1 Coríntios 12, versos 1 a 7. Diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Vamos orar? Senhor, pedimos a Tua bênção sobre esta aula, apenas introdutória, mas que sirva de orientação inicial para o nosso entendimento desse assunto. Ele tem sido alvo de muitos debates, de muita discórdia no meio da igreja. Nós pedimos que seja abençoador para nós estudar essas coisas. Que sejamos não só esclarecidos, mas motivados a servir uns aos outros. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje, já que é só uma introdução, nós não vamos entrar na explicação de nenhum dom. Então não adianta coçar e você dizer assim, pastor, explica dom de línguas, ou dom de profecia, ou dom disso, ou dom daquilo. Não vou, tá? Hoje é só uma introdução. Eu quero tratar de entendermos o que é dom espiritual, para não cometermos alguns erros comuns às pessoas ao nosso redor. Bem, eu quero começar com algumas coisas que vão nortear o nosso estudo, não só hoje, mas no próximo final de semana, quando a gente vai estudá-lo com mais detalhes. Eu quero começar falando do contexto no qual a ideia de dom espiritual é apresentado. Primeiramente, é um contexto de unidade. Veja só, os dois textos que a gente leu no início mostram que a força da igreja está na unidade do Espírito.
A figura do corpo é uma boa analogia para isso. Então, a figura do corpo é usada nos dois contextos que a gente leu. Eu não li esses versos, mas eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente ler 1 Coríntios 12, versos 12 e 13, e depois Efésios 4, versos 12 e 13. Veja, os mesmos capítulos que eu li trechos agora há pouco. São capítulos que são versos que estão na sequência do capítulo. Então vamos começar com 1 Coríntios 12. E lá fala dessa analogia de corpo. Veja só, versos 12 e 13 falam assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Aqui Paulo começa a descrever a ideia de corpo. Em Efésios 4 também fala de corpo. Vai lá para Efésios capítulo 4, versos 12 e 13. Diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Bem, por que eu quero falar dessa ideia? Porque essa é uma analogia muito rica, que mostra a necessidade do corpo trabalhar conjuntamente. A arte que foi produzida por nossos irmãos para fazer a divulgação do tema do acampamento é de uma engrenagem. Foi por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Porque a engrenagem, ela representa um pouco do que a gente quer retratar com a ideia de dons. Ela encaixa. E quando uma emperra, o resto sofre. E Paulo vai tratar disso no capítulo 12. De que quando um membro do corpo está mal, o resto sofre. É por isso que a gente não pode fazer vista grossa para não só os problemas das pessoas, mas o mal, o desserviço das pessoas. É boa essa palavra. É contra o serviço. O desserviço, quando elas estão agindo de tal forma que elas não contribuem servindo, mas elas estão fazendo um desserviço, isso tem que mexer conosco. Nós temos que trabalhar para que algo seja feito. Quando a igreja não olha isso, ela não contempla o todo, ela não se preocupa com o todo, tá? Então, a ideia da engrenagem é uma boa analogia, e nós vamos trabalhar com a linguagem bíblica, falando de corpo, para que a gente entenda que dom espiritual tem tudo a ver e está relacionado ao conceito de unidade. Agora, por que é importante eu começar com esse conceito? Porque não é irônico que assunto de dons espirituais esteja sendo, ou sempre foi, causador de divisões? O que deveria promover unidade tem sido um dos assuntos mais polêmicos e mais divisor de águas na história da igreja cristã. Já era assim lá em Corinto. Corinto era uma igreja repleta de facções, e tem sido assim no decorrer da história. E Paulo fala de dons no contexto de unidade para dizer: gente, vocês estão usando a engrenagem de jeito errado. Ela foi feita para encaixar um dente, encaixar no outro, para que a força de uma mova a outra e vice-versa. Então, o assunto de dons espirituais não deveria ser causador de divisões. Pelo contrário, ele deveria não só estar no contexto de unidade, mas ele deveria promover a unidade. Por quê? Quando eu sirvo do jeito que convém, eu deveria aproximar você de mim. Por quê? Nós deveríamos ser gratos pelo serviço do outro. E não só gratos, se você faz parte da engrenagem, você tem que rodar também. Você também tem que rodar, porque senão emperra a engrenagem do outro lado. Então você tem que, à medida que você é servido, você tem que servir, e isso promove unidade. Então é importante a gente destacar isso, porque quando nós formos falar de dons no próximo final de semana com mais detalhamento, nós vamos ter que lembrar que o contexto é de unidade, não só porque a unidade é o que nos move a servir, o que é verdade. Nós todos fomos conectados no cabeça que é Cristo. Nós somos os membros que foram enxertados
no corpo chamado igreja, estamos ligados ao cabeça que é Cristo. Então não só a unidade é a nossa fonte de serviço, mas o nosso serviço deve promover a unidade. Então a coisa é cíclica, tá? Não só a unidade do Espírito é a força para que a gente sirva, inclusive, quando o serviço não é tão agradável, nós temos que apelar para essa unidade do Espírito para ser o nosso motivador, aquilo que é a força por detrás do porquê nós fazemos o que nós fazemos, tá? Em outras palavras, nós não servimos só à base de obrigados. Às vezes nem obrigado vem. Às vezes não vem obrigado. Às vezes a falta de gratidão é tão grande que você fala assim, me sinto desmotivado a servir. Mas a nossa motivação, a nossa força, não é o obrigado que vem do outro. Embora seria muito bom ouvir, né? Mas não é isso. É a unidade que vem do Espírito. É isso que faz a gente servir, tá? Então é importante entender esse contexto de unidade. Próximo ponto é que dons também são descritos no contexto de amor. Veja só, o corpo se edifica quando os dons são exercidos em amor. Eu quero ler essas passagens com vocês, mas eu não vou ler o principal capítulo que fala disso. Inclusive, 1 Coríntios 13, vai uma dica importante, para você não se esquecer. Textos não podem ser tirados da Bíblia e usados do jeito que a gente quer, sem o propósito para o qual foi escrito. 1 Coríntios 13, por mais que seja bonito, não é um texto de casamento. É bonito? Você fala assim, o amor não arde em ciúmes, o amor tudo suporta, viu meu bem? Mas isso não vale só para casamento, presta atenção. Vale também para casamento, porque a ideia é de funcionar como engrenagem. Mas não é só e nem primordialmente para casamento. É para você conviver com as pessoas difíceis, complicadas, que estão ao seu redor, no lugar chamado igreja. Por quê? 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14 são capítulos sobre dons. No meio, olha o sanduíche, Paulo fala um capítulo inteiro de amor. O que Paulo quer com isso? Ele quer mostrar que os problemas que havia em Corinto, não é que eles não tinham dons, mas que eles não exerciam seus dons de maneira correta. Por isso que o capítulo 13 fala de amor. Mas não é só em 1 Coríntios que fala de amor. As outras duas passagens que falam de dons, Romanos 12 e Efésios 4, também fala de amor, como sendo aquilo que deve permear o modo de servir. Vamos lá, vamos ler esses dois textos de Romanos 12 e Efésios 4. Eu vou pedir, nós temos microfone aí para o pessoal ler? Não sei do som, tem, Ricardo? Então, alguém levante a mão que possa ler, por favor, Romanos 12, versos 3 a 5. E aqui, ó, o presbítero Aldo vai ler Romanos 12, versos 3 a 5. E depois a gente lê Efésios 4, 15 e 16, tá? Primeiro texto de Romanos 12. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida que a fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E aí os versos seguintes vai falar de dons. O 6 vai falar, temos diferentes dons. Aí vai explicar esses diferentes dons de acordo com a graça, tá? Então, antes de falar de dons, do que Paulo fala? Cada um pense de si mesmo com equilíbrio. Não se ufane, não seja exaltado, egocêntrico, voltado para si, voltado para suas glórias. Pelo contrário, quando você tem dons, não é para que você seja estrela, é para que você seja servo. Olha que interessante, né? A maioria de nós está acostumado a falar de dom como sendo aquilo que destaca alguém. Você fala assim, rapaz, o fulano tem um dom para o esporte, um dom para isso, ou dom para a arte, ou um dom para a música. A gente quer dizer,
ele consegue ser estrela porque ele é assim, especialmente habilitado. Mas para Paulo não. Nas Escrituras, ter o dom não significa ser conhecido dos outros e louvado pelos outros. Pelo contrário, é a ideia de aquilo que move você é o amor. Então não pense de si mesmo de maneira mais elevada do que você deve pensar. Não tenha um conceito mais elevado do que você deve ter. E o outro texto, Efésios 4. Está aberto aí, Aldo? Por favor, leia para a gente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Isso. Então veja só, lá no 15 falou de seguir a verdade em amor, e no 16 falou sobre a ideia de edificar em amor. Então o conceito de amor repetido 2 vezes. E aqui também é um contexto de dons, porque no versículo 11 cita alguns dons que eu vou explicar no final de semana que vem. Falando aqui de novo o contexto de amor. Por que é importante eu destacar esse contexto de amor? Porque é possível ter habilidades dadas por Deus e ainda assim exercê-las de forma egocêntrica. É estranho isso, porque a gente está acostumado a enxergar dom em alguém que é uma bênção para nós. O que é normal, não estou dizendo que isso é errado. Mas também é verdade que quem não é uma bênção para nós também tem dom. Talvez não esteja exercendo de forma correta. Por exemplo, Paulo não nega que a igreja de Corinto seja possuidora de dons espirituais. O que ele confronta é a maneira como eles não estavam agindo, né? Ou como eles estavam agindo de forma errada. É possível então você ser um líder, mas sem amor se tornar um déspota. É possível você ser um mestre, mas sem amor se tornar soberbo. Né? Quando você é mestre sem amor, você é aquele que não tem paciência do outro que não aprende. É possível você ter dom de contribuição, mas sem amor, você achar que você é muito especial. E assim por diante. Então, os dons sem amor são exercidos de forma a chamar a atenção deles, não dar destaque a Cristo e ao seu corpo. Então é por isso que é importante eu destacar a primeira unidade e segundo o amor, porque nós podemos estar servindo de forma errada. E por que é bom eu dizer isso? Porque eu não estou dizendo que quem está servindo errado não tem dom, só estou dizendo que ele está servindo. Muita gente até pode achar uma bênção, mas se ele não está fazendo em amor, isso não promove edificação do corpo. Ele pode estar dando uma demonstração que impressiona alguns, como na igreja de Corinto, algumas pessoas impressionavam as outras. Ele falava em línguas, o outro profetizava, o outro fazia alguma outra coisa, e isso supostamente causava espanto. Mas Paulo vai confrontar alguns dos exageros, como eu vou explicar posteriormente. O ponto que eu quero destacar agora é o seguinte: eles estavam servindo. Aparentemente estavam, mas não estavam sendo instrumento da bênção de Deus, porque o faziam sem amor. Então, unidade e amor são dois contextos importantes para aquilo que a gente vai agora destrinchar um pouquinho mais, que é, dons são para serviço. Aparentemente óbvio, porque eu já falei disso antes, mas eu quero que você entenda um pouco mais o porquê que é importante eu destacar isso. Dons não são dados para nós, mas para os outros. Sempre aparecem em passagens de contexto comunitário. O que eu quero dizer com isso? Já vou destacar para você entender. Algumas pessoas alegam, e eu vou explicar essa passagem no final de semana que vem, alegam que você pode se edificar. Por exemplo, tem uma passagem quanto a dom de línguas que Paulo fala assim: aquele que fala sem interpretação, ele edifica a si mesmo. Mas eu vou mostrar o que essa passagem significa no próximo final de semana. Por hora eu quero que você entenda o seguinte: não é intento de Paulo em nenhuma passagem de dons falar que alguns dons são para você. Nunca é para você. Nunca.
Por isso que todas as passagens que falam de dons sempre enfatizam o aspecto comunitário. Por exemplo, em Pedro, uma passagem que a gente ainda não leu, fala assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Sempre é comunitário. Em Efésios, a epístola mais eclesiológica, mais assim voltada para a igreja que Paulo escreveu, ele fala de dons. Por quê? Porque a ideia é que um aperfeiçoa o outro e o corpo cresce. 1 Coríntios, a própria analogia de corpo dá a ideia de que você não fica, o dedo não fica se servindo. O dedo é para ajudar a mão e vice-versa, né? Os membros do corpo, eles servem os outros. Eles não têm como propósito cuidarem de si. Eles têm como propósito cuidar dos outros. Por que isso é importante? Porque membro não pode ficar desconectado do corpo. E eu quero que você entenda isso. Isso é muito importante. E eu vou dar como exemplo a minha pessoa, minha figura como pastor. Quero que você entenda isso. Eu sou um daqueles que regularmente ensina a palavra de Deus aqui. Mas eu não posso ficar desconectado para vocês dizendo, eu me alimento. Mas eu estou usando a figura de quem frequentemente ensina a Bíblia. Mas eu não posso dizer, eu me basto, eu me alimento. Eu não estou indo na igreja, mas eu ensino a Bíblia, eu estudei teologia, Não é assim que funciona em nenhum contexto, nenhuma passagem. 1 Coríntios, em Romanos, que é a passagem que a gente leu, em Pedro, todos eles dão aspecto comunitário, tá? E se dão aspecto comunitário, então a gente tem que entender um pouco mais adiante. Então significa que quando você tem dom e exerce, o que você faz? Você ministra, a ideia de ministérios. O capítulo 12 de 1 Coríntios que a gente leu, fala de dons e vários ministérios, mas um só Senhor. Ministério é o exercício do dom. Essa palavra ministério, ela se desgastou um pouco no nosso meio. Às vezes a gente usa ministério para coisas que não tem a ver com dons. E isso pode ser problemático porque dá a impressão de que você serve o outro com isso. Mas, por exemplo, tem gente que fala assim, na nossa igreja a gente tem um ministério de oração. Não, oração não é dom para serviço. Por isso que você não pode ter ministério de oração. A gente tem o ministério da música. Como eu vou mostrar, música não é dom para o serviço. Música pode ser usada conjuntamente com dons para o serviço. Vou explicar isso melhor num slide daqui a pouco. Mas o ponto é, ministérios na Bíblia estão relacionados a dons. Você pode ter um ministério de misericórdia, aí você pode. Que atende à necessidade de quem está em situação precária. Porque existe dom de misericórdia. Inclusive, quem deveria trabalhar em ministérios, deveriam ser as pessoas habilitadas para isso. Olha que interessante. A igreja talvez funcionasse melhor como engrenagem se a gente se unisse mais de acordo com habilidades antes do que com afinidades. É importante a gente entender isso. De repente, a Meg e uma criança de 10 anos trabalham melhor juntos do que a Meg e alguém da idade dela, da situação dela. E a mesma coisa do Aldo e a mesma coisa do Du. Não é o Du e quem gosta de música, embora essa seja um gosto nosso. Mas é o Du e quem gosta de servir como o Du serve, que trabalhariam super bem juntos. Eu estou dizendo isso porque esse conceito é muito estranho para a maioria de nós. Como é que as igrejas normalmente são divididas? De acordo com a afinidade. E eu não estou aqui exaltando nenhuma igreja, eu estou, na verdade, criticando todas porque isso é comum. A gente divide de acordo com o grupo de crianças, de adolescentes, de jovens, de casais, não importa. A gente se junta porque a gente gosta das mesmas coisas. O elemento unificador tem sido muito mais afinidade do que esse senso de habilidade. Então seria muito bom que a gente aprendesse a se juntar. Isso significa que se a junta diaconal quer servir melhor, ela tem que estar de olho em quem tem dom de serviço. Não importa se tem 12, 10, 5 ou 90. Porque esses são habilitados
mormente com esse dom para servir adequadamente. Agora, isso aqui é muito estranho para a gente, porque nós não estamos acostumados a viver igreja assim. Você gosta de ficar com gente parecida com você, talvez tenha passado por experiências semelhantes com quem você pode compartilhar. Isso não é errado, eu não estou dizendo que a gente não possa ter contato. Pelo contrário, quando a gente é diferente de dons, nós até nos ajudamos. Mas o ponto é, se nós queremos servir, a gente deveria pensar em ministérios por habilidades e não necessariamente por afinidades. Seu exercício não é facultativo, isto é, o exercício do dom não é algo que você faz se você quiser. Em 1 Pedro 4,10, eu vou pedir para você abrir nesse texto. Pedro coloca no imperativo. Pedro 4,10 fala assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça. Na Almeida atualizada está servir, imperativo muito claro. Servir uns aos outros. Então, portanto, quando eu falo de dons, eu não estou falando algo só para o seu interesse. Assim, pastor, eu tinha muita curiosidade. Às vezes a gente expressa algum assunto assim. Eu tinha muita curiosidade de saber. Não, aqui a gente não aprende por curiosidade. Aqui a gente aprende porque tem que ter exercício de certas coisas baseado no ensinamento que a gente tem. Então, dons a gente não aprende só por curiosidade. A gente aprende porque nós queremos promover o bom exercício deles. Uma atuação condizente com o que eles são, tá? Portanto, o exercício do dom não é facultativo. E veja só como isso aqui é grave. É possível nós repreendermos o outro se o outro é egocêntrico em não desejar servir. É possível, isso é passível de repreensão. Estou dizendo isso porque, de novo voltando para a ideia de engrenagem, ou para a linguagem bíblica de corpo. Eu tenho um tio, deixa eu ilustrar assim. Eu tenho um tio que recentemente sofreu um AVC e ficou com a parte esquerda do corpo todo paralisada. Parte direita, acho que foi. Parte direita, é. E quando a gente tem uma situação dessas, você fica impressionado como todo o corpo sofre quando uma parte dela não funciona mais. Como o corpo se torna pesado quando só uma parte não faz o seu trabalho. Como o corpo se torna aparentemente inútil ou capaz de fazer poucas coisas quando aquela parte fica paralisada. Estou dizendo isso porque no corpo de Cristo é igual. Se alguns de vocês se acomodam com a situação em que vocês estão e não servem, o corpo inteiro sofre. Como num AVC. O corpo inteiro sofre. Quando você não exerce com amor os seus dons, o corpo também sofre. Portanto, seu exercício não é facultativo, é ordenado, e ele deve ser feito em amor. Talvez você esteja se perguntando, pastor, o senhor não trouxe uma definição, então eu vou trazer agora. Eu não falei de uma definição até agora, mas quero fazer. Porque eu queria tratar desses contextos antes, para ficar mais claro agora o que é dom. E eu defini dom assim. Atenção, porque tem muita coisa que eu vou fazer parte por parte, tá? Dom é uma qualificação, quando eu falo dom, eu estou falando de dom espiritual, tá? É uma qualificação conquistada pelo Cristo exaltado, concedida pelo Espírito a cada cristão individualmente, com o objetivo de servir tanto o corpo de Cristo como o mundo, sendo assim canal da graça divina. Tem bastante coisa aqui, então eu vou explicar devagarzinho. Primeira coisa, dom é algo que Cristo conquistou. Por que é importante eu dizer que Cristo conquistou? Porque é dom, você não comprou. Se você não comprou, você recebeu gratuitamente. Então quem é que conquistou? Efésios 4 começa uma lista de dons e depois fala de serviço, com a ideia daquele que desceu e subiu. Olha lá, vai para Efésios 4. É muito interessante esse texto. Efésios 4, a partir do verso 7, diz assim. Cadê o microfone? Está por aí, Ricardo? Está com o Aldo. Então, Du, você pode ler esse texto? Está com ele aberto? Aí o microfone está aí, ó. Do 7 ao 10. Tá.
E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Repartida por Cristo, é que Cristo vai fazer uma distribuição. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Olha a ideia de que ele subiu, mas quem é que subiu senão aquele que desceu? A ideia de que Jesus Cristo desceu, viveu entre os homens, sofreu entre os homens, mas venceu o que ele tinha que vencer, e quando ele subiu, ele conquistou e ele deu dons aos homens. É uma citação do Salmo 68, e o que é curioso é que o Salmo 68 tem as palavras invertidas. Lá está assim: recebeu homens como dons. O que é verdadeiro acerca do nosso Senhor Jesus? Ele recebeu homens como dádivas de Deus. Mas depois ele concedeu dádivas àqueles a quem ele recebeu. E Paulo, por razões que a gente não tem como explicar, não estamos na mente dele, ele inverte a citação do Salmo 68 e ele diz: deu dons aos homens. E aí Paulo vai então explicar que Cristo conquistou isso. Agora, só uma palavrinha rápida antes de passar para a próxima parte da definição. Por que Cristo conquistou isso? Então, deixa eu te explicar. Eu estava lendo um autor que disse algo muito curioso que eu não tinha atentado antes. Ele falava assim: dons não são permanentes. Deixa eu explicar isso. Não é que eles são tirados no decorrer da sua vida. É que eles são para um propósito. Portanto, dons são como ferramentas que Deus trouxe da vida de lá para cá, para preparar você para a vida de lá. É como se Deus estivesse trazendo qualidades celestiais e dando a você para preparar o corpo de Cristo para viver diante do Rei, como nós ouvimos hoje na mensagem. Quando você chegar na plenitude de Cristo, você não precisa mais dos dons. Os dons são para o exercício até que chegamos a isso. Então, o Cristo exaltado, ele está fazendo você e eu mais parecido com ele por intermédio dos dons que ele concedeu. E como é que isso é distribuído a nós? Mediante o Espírito. Então a gente vai explorar melhor esse texto. Eu não vou ler agora de 1 Coríntios 12, mas a ideia é de que esse Espírito de Deus é quem coloca em cada um esses dons. E ele faz isso a cada cristão individualmente. É importante destacar isso. Então vamos lá. Biblicamente nós entendemos que dom espiritual não é uma coisa que alguns têm e outros não. Tem gente que tem essa impressão. Assim, eu não sei qual é o meu dom. Eu acho que eu nem tenho, pastor. Biblicamente, você não foi colocado na engrenagem sem qualquer habilidade de ajudar a engrenagem. Você não foi colocado no corpo. Me corrijam aqui os médicos, mas o conceito popular que nós temos é de que apêndice não serve para nada, pelo menos não que a gente saiba. Se isso é verdade, então eu quero dizer que não tem apêndice no corpo de Cristo. Já tirou o apêndice. Todo membro do corpo tem alguma utilidade. E é curioso isso, não é? Porque ainda que a gente não soubesse a utilidade de uma ou outra parte do corpo, é possível crer que não existe nada que não tenha utilidade. A gente pode não saber, mas se ele está lá, deve estar com um propósito. Ele foi projetado para estar lá. E é importante isso, esse conceito é rico. Não tem nada que não tenha propósito. E você então não foi colocado no corpo sem utilidade. Então, cada cristão individualmente recebe isso, com o objetivo de servir tanto o corpo de Cristo como o mundo. Então nós vamos explicar aqui melhor nas próximas aulas que alguns dons são mais voltados para dentro da igreja. Outros dons também são voltados para fora da igreja. E é bom que a gente entenda isso. Então o exercício de vários deles atende necessidades de dentro e de fora. E é bom que a gente saiba que nós estamos servindo, mas o propósito primário, atenção, o propósito primário é fazer o corpo crescer. Isso significa que eu devo servir mais dentro que fora? Não. Quando você serve fora, sempre é para trazer para dentro. Você não atende fora sem compromisso com o corpo. Entendeu? Você não aconselha fora, porque você é um conselheiro. Você aconselha com o intuito de trazer para dentro, porque o corpo está sendo edificado, construído. Sempre assim. Sempre tendo o corpo em vista.
sendo assim canal da graça divina. O texto que a gente leu há pouco, de 1 Pedro 4, fala que a gente manifesta a graça de várias formas. Várias formas. Então, quando eu sirvo vocês, vocês veem uma manifestação da graça. Mas quando outra pessoa serve vocês, vocês veem uma outra manifestação da graça. Não é só o meu serviço que é graça, o de cada cristão é obra da graça. Então é importante a gente entender isso. Essa definição, ela vai ajudar a nortear o nosso entendimento para o resto do nosso estudo aqui. Não vou gastar tempo, mas só para você saber que dom espiritual é um conceito presente em todo o Novo Testamento. De certa maneira, pré-anunciado no Antigo, porque o Espírito concedia habilidades, dons a alguns homens. Mas mais detalhado no Novo Testamento. Eu não vou estudar cada um dos dons, mas é para você saber que tem listas diferentes de dons. E nós vamos estudá-los no próximo final de semana com detalhe. Mas por hora, para você saber que 1 Pedro fala de maneira mais geral. Falar, servir. Efésios 4 fala de 5, mas todos relacionados a falar a palavra. Então, se eu pudesse, eu vou explicar isso melhor final de semana que vem, no sábado. Mas por hora deixa eu explicar. Os 5 da segunda coluna se encaixam no falar da primeira coluna. Tem dons que estão mais relacionados a falar, e tem dons que estão mais relacionados a servir. E os de falar na segunda coluna envolve apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Tá? Em Romanos 12 já é mais ampla a discussão. E aí tem profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidência e misericórdia. Bem variada a lista de Romanos 12. E 1 Coríntios 12 talvez a mais completa. Alguns desses dons se repetem nas listas e outros aparecem só em uma das listas, tá? Mas isso é para mostrar que tem várias passagens que tratam especificamente disso. Nós vamos lidar mais com essas passagens. Sempre é mais fácil quando um dom é repetido, para a gente entender a sua utilidade, como ele se encaixa numa lista ou outra. Aqueles que não são repetidos, ficam mais difícil a gente explicá-los melhor. Mas tem muita coisa acerca disso que nós vamos aprender depois, tá? Por hora eu quero fechar com 2 slides e aí eu abro para alguma pergunta. Primeiro eu quero explicar, se eu falei até agora o que é dom, então vamos tentar tirar da nossa cabeça o que não é dom. Primeira coisa, talento, que é uma habilidade natural, não é dom espiritual. Pode ser, os talentos podem ser unidos para o serviço, mas não vêm conjuntamente. Deixa eu explicar isso. O talento, ele é dado a qualquer pessoa, seja ela cristão ou não. Muitas vezes os não cristãos fazem melhor do que os cristãos. A gente até fica com inveja dessas coisas de vez em quando, né? Mas a gente gostaria de ter a habilidade que o fulano tem, que a ciclana tem, ou coisa do tipo. Mas elas, na Bíblia, elas também são concedidas por Deus, essas habilidades, esses talentos. Só que eles não estão chamados de dons espirituais, porque o dom espiritual não só procede do Espírito, mas trabalha no templo do Espírito. Tá? Ele funciona no contexto da comunidade do Espírito. Então é por isso que eu não quero que você confunda, por exemplo, talento para ensinar com dom de ensino. Aí você vai dizer assim, pastor, como é que a gente distingue? Então deixa eu explicar. É possível você aliar talentos com dons, mas nem todo mundo que ensina lá fora necessariamente vai ser um bom mestre aqui dentro. E é bom que a gente aprenda a distinguir, senão a gente confunde, fala assim, fulano de tal, ela é professora de educação infantil. Ela seria ótima na escola dominical com crianças. Nem sempre. Eu já vi professor universitário dar uma péssima aula de Bíblia. Professor de universidade, o cara é... Nem sempre. Por quê? Esses pacotes nem sempre vêm, né, de uma vez. Não vêm conjuntamente. E por que eu quero destacar isso? Para você, então, não confundir, aprender a aliar uma coisa com a outra. Então, deixa eu explicar como é que eles podem ser unidos, mas nem sempre a gente os tem juntos. Então, eles podem ser unidos em que sentido? Vamos supor que você diga assim, pastor, eu achava que eu tinha dom de cantar.
Sinto muito. Você pode ter um talento para cantar, mas isso a Bíblia não chama de dom espiritual. Mas você pode utilizá-lo no serviço? Pode. Como? Seria excelente se ele fosse unido ao dom de exortação. O que é o dom de exortação? É o dom que encoraja, que aconselha, que orienta. Então já pensou alguém cantando bem, e ao mesmo tempo cantando bem, canta uma música de consolo? Aí você chora e não sabe por quê. Mas por quê? Nossa, fez tanto sentido. Nossa, eu amo quando eu ouço aquela música. Sim, por favor. Du vai dar um exemplo aqui. Alô. Talento para música, usado como a gente usa para cantar durante 3 horas num hospital, se transforma num dom de misericórdia. Pode ser, exatamente, pode ser feito juntamente com o dom de misericórdia, perfeito. Assim como música, nem sempre é visto assim, mas música pode ser aliada ao dom de ensino, né? Vamos dar outro exemplo que não seja música. Digamos que a pessoa assim, ela tenha facilidade de lidar com as pessoas, ela fala muito bem, assim, lida com o público, ótimo, né? Aí ela fala assim, puxa vida, ela fala bem, ela se comunica, as pessoas gostam do jeito que ela se comunica. Quem sabe ela não estaria bem na escola dominical? Não necessariamente, às vezes na hora de dar aula é uma lástima. Mas coloca ela para servir as pessoas que se achegam à igreja, de repente vai se dar bem. De repente, ele ou ela nada mais é do que um diácono, no sentido de aquele que serve. E ele serve como? Com essa sua habilidade de fazer as pessoas se sentirem bem e serem trazidas para dentro. Então a gente às vezes confunde as coisas, achando que quem a fala tem que estar na frente. Não necessariamente. Se a pessoa pode ter facilidade com o público e trabalhar por detrás das câmeras, como a gente costuma dizer. Então, é isso que eu quero que você entenda. Nós não podemos confundir dom com talento. Nós temos algumas facilidades, e que bom que nós as temos. Nossa igreja, inclusive, interessada em descobrir os seus talentos, as suas aptidões, é que a gente pediu a vários de vocês, alguns responderam, acho que nem todos responderam, né? Para dizer quais os seus talentos, suas habilidades. O Dani e a Dani Zancha, eles estavam pedindo para você expressar qual o seu treinamento, qual o seu talento, com aquilo com qual você trabalha, porque essas coisas podem ser associadas, mas você não pode confundir uma coisa com a outra, tá? Inclusive, por que eu gosto de enfatizar isso? Porque eu vejo que a beleza da obra do Espírito de Deus se mostra quando, e eu vi isso, se mostra quando um homem que não terminou o que a gente chamava antigamente de primário, hoje o primeiro ciclo do ensino fundamental, ser o melhor professor de escola dominical de uma igreja. Eu vi isso quando eu era seminarista. O melhor professor. Tinha péssimo português, falava tudo errado, mas ele era reconhecidamente o melhor professor de escola dominical. Não bote ele na sala de aula do sistema público de ensino, que ele vai se dar mal. Não confunda uma coisa com a outra. Ele sabia falar de Bíblia. Com a simplicidade dele, ele falava de um jeito que as pessoas sempre eram edificadas. Mas ele não tem treinamento. E não pense que é porque ele é professor aqui, ele vai ser lá fora, e vice-versa. Então a gente precisa aprender a distinguir essas coisas. E isso é reconhecido pelas pessoas, e eu vou explorar esse assunto mais adiante. Segunda coisa, dom espiritual não é igual fruto do Espírito. No próximo final de semana, quando os seus filhos vierem para cá, nós vamos estudar com eles o fruto do Espírito. Mas fruto do Espírito tem a ver com caráter. Todo mundo tem que ter o fruto. Não é você tem o fruto, eu não tenho. Rapaz, que fruto que você tem. Pena que eu queria ter. Inclusive o fruto do Espírito, como as crianças vão aprender, não é um pacote, não é uma série de virtudes que você pode ter 5 e não ter 4. São 9 virtudes listadas em Gálatas, que estão colocadas no singular. Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Mexerica não nasce pela metade. Tá? Ela vem com todos os gominhos dela. Não nasce assim, meia mexerica. Não vem. Ela vem inteirinha. Os gomos fazem parte do mesmo fruto. Para a gente entender que diz respeito ao caráter. Deus está moldando o seu caráter de maneira mais ampla. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, né? Mansidão, domínio próprio. Todas essas virtudes, elas são mencionadas como um pacote que deveria moldar a maneira como você serve. Nem sempre.
Como eu falei, lembra que eu falei do contexto de amor? É possível alguém ter dom e não exercê-lo em amor. Fruto do Espírito é aquilo que todos nós temos que ter. Dom, uns têm de maneira diferenciada de outra, tá? De outra. Terceira coisa. Não precisamos ter dom acompanhando a posse de cargos. Cargo não é dom, dom não é cargo. Cargos são circunstanciais. Eu não sou pastor, eu estou pastor. Mas eu espero que eu sempre tenha dom de ensino, entende? Eu posso não estar no pastorado e ainda assim ter algo que me define como cristão. Isso é verdadeiro a seu respeito também. Você pode não estar numa função oficial, mas isso não tira as habilidades que o Espírito te deu. Isso significa que você deve servir tendo função ou não tendo função. Você deve procurar servir, mesmo sendo designado oficialmente ou não. É claro que nossa igreja tem tentado abrir portas para que você sirva onde você entende que serve melhor. Essa é a razão de eu ter falado para vocês que estavam aqui no aniversário, no nosso último aniversário, que a gente englobou várias pessoas da igreja. E nós fizemos uma continha e percebemos que 75% dos membros comungantes estavam encaixados em alguma coisa, em alguma área de serviço na igreja. Mas quem vai descobrir melhor com o passar do tempo é você, com o auxílio de quem está na liderança, dos presbíteros da igreja. Descobrir se você serve bem ali e como você serve bem ali ou no outro lugar. No entanto, ainda que você não tivesse encaixado numa posição, você precisa aprender a servir, porque dom tem a ver com a sua identidade. Cargo é circunstancial, tá? Último slide, e aí eu abro para perguntas, se alguém tiver. Quem escolhe os dons? Então, o Espírito os distribui a todos os nascidos de novo soberanamente. 1 Coríntios 12, versos 11 e 18, falam assim. 1 Coríntios 12, versos 11 e 18. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Aí o 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Então veja, segundo a sua vontade, e no outro o Espírito distribui a quem quer. Por que eu quero destacar isso? Porque você não pode se frustrar com quem você é. Deus, que é Pai mais sábio do que você e eu, entendeu que você tem esses dons. Uma vez, uma tia minha disse assim, eu sei qual dom eu tenho, mas eu não queria ter esse. O que ela queria dizer, ela não queria ter a imagem, mas talvez ela tivesse entendido errado. Talvez ela tinha uma imagem equivocada, porque ela era uma líder nata, mas ela não era bem vista como líder. O problema não é o dom que ela tem, talvez seja a maneira como ela exerce. Ela estava sendo mal vista pela forma, não porque o dom dela era ruim. Pelo contrário, era muito útil. Ela é líder nata. Tanto é que ela coordena qualquer atividade de socorro bem. Mas quando eu digo coordena qualquer atividade de socorro, é o seguinte, ela vai arrumando as pessoas para poder atender alguma necessidade. E ela tem esse ímpeto mais rápido que os outros. E eu quero que você entenda que é o seguinte, dom, eu vou explicar isso melhor, mas dom diz respeito a você ter uma facilidade de fazer as coisas. Então, quem tem dom de socorro não deveria pelo menos, ser empurrado para fazer isso. Ele deveria fazer isso com naturalidade. Quem tem dom de ensino não deveria ser empurrado para fazer isso. Ele deveria ter gosto por fazer isso. Quem tem dom de misericórdia, a mesma coisa. Quem tem dom de presidência, a mesma coisa. E quem contribui, quem tem dom de evangelista e assim por diante. Tá? Eu vou explicá-los melhor, mas eu queria que você entendesse que essa é a nossa identidade. Nós não devemos ficar tristes com ela. A gente deve entender como melhor servir no corpo de Cristo. Mas tem um texto que pode confundir a gente, por isso que eu fiz essa pergunta. 1 Coríntios 12, 31 fala assim, portanto buscai os melhores dons. Você fala assim, se a Bíblia fala para a gente buscar os melhores dons,
os dons mais úteis, o que que esse texto significa? Então a minha proposta é de que ele não significa que nós podemos trocar. Senhor, eu recebi isso aqui, mas dá pra... Não é isso. É que no ambiente do corpo de Cristo, a igreja deve procurar o que é mais útil. Paulo estava confrontando o mau uso do dom de línguas em Corinto. E o que ele vai falar? Ele vai falar que profecia é muito mais importante do que línguas. Ele deixa isso muito claro. Por isso que ele vai dizer, procure aquilo que a igreja mais necessita. Inclusive eu vou explicar melhor profecia no próximo sábado, mas a ideia de profecia é aquilo que, se a igreja não tiver, ela vai fenecendo, ela vai fraquejando, ela vai morrendo. Tem um provérbio que eu gosto muito que fala assim, sem profecia o povo se corrompe. Então a utilidade dele está em ser importantíssimo para a vida da igreja. Tem muito mais coisa para falar, mas o nosso tempo está para lá de ultrapassado. Alguma pergunta? Não comentário. Pergunta, dúvida, alguma coisa que você gostaria de saber? Não ficou clara? Eu prometo voltar em alguns desses temas e expandi-los no próximo final de semana, por isso que eu queria que você estivesse aqui no sábado e no domingo, mas introdutoriamente eu gostaria de deixar essas ideias para a gente não perder de vista o porquê é importante tratar de dons, tá bom? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos que ela nos ajude norteando o nosso serviço. Dá-nos não só curiosidade por aprender essas coisas, mas desejo de nos entender melhor à luz do corpo de Cristo. E que ao nos entendermos melhor dentro do corpo, que nós tenhamos desejo de servir conforme, cada um conforme o dom que recebeu. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém.